Olá, eu sou a professora Larice. Essa é a nossa aula de Introdução aos Micro-organismos, parte 2. Hoje nós veremos vírus. Bom, os vírus, eles são estruturas ou macromoléculas que possuem material genético, são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles precisam de uma célula viva para sobreviver, podem parasitar tanto animais, vegetais, fungos. Quando ele está dentro da célula, a gente chama ele de vírus, mas quando ele está fora da célula, uma partícula viral, a gente chama ele de vírion. Os vírus são altamente específicos para aquele tipo de tecido que eles estão infectando, tá? E para isso, eles têm proteínas na sua estrutura que vão ajudar a reconhecer a célula-alvo a ser parasitada. Basicamente, o vírus completo, ele apresenta material genético, que pode ser DNA ou RNA, um capsídeo e, às vezes, envelope. Então, não são todos que têm envelope. A função básica de um vírion, que é o vírus fora da célula, né, a partícula infecciosa, é carregar o genoma viral para dentro da célula, a fim de ser replicado e amplificado. Vamos entender um pouco da estrutura dos vírus. Então, a primeira estrutura é o material genético. Vírus pode ser RNA, conhecido como ribovírus, ou DNA, desoxivírus. Eles podem ter um filamento simples de DNA, podem ter fita circular linear. Então, o filamento simples seria só uma cadeia. Aqui a gente tem um filamento duplo. Pode ter o DNA linear, retinho ou circular, né? Que é dessa forma. Pode ser segmentado, ou seja, fragmentado ou não. O DNA viral ele pode ser incorporado ao DNA da célula, isso é conhecido como um processo de integração. Vírus que causam cânceres fazem esse processo de integração. Alguns vírus eles podem ainda transformar o seu RNA em DNA, isso lá dentro do núcleo da célula hospedeira. Eles fazem isso porque eles possuem uma enzima chamada transcriptase reversas. E esses vírus são conhecidos como retrovírus. O HIV é um exemplo de vírus retrovírus, tá? E viroide, a gente chama de viroide quando o vírus com RNA não tem um capsídeo, é só o RNAzinho puro. Então, como a gente viu, vírus pode ter DNA ou RNA. Se tiver DNA, ele se chama desoxivírus. Se tiver RNA, ele vai se chamar ribovírus. Esse DNA, ele pode ser uma fita simples, igual tá nesse desenho, ou uma fita dupla. Ele pode ser segmentado, tá vendo? Cortadinho, fragmentado, ou não segmentado, quando ele é inteirinho, igual tá aqui no desenho azul. O RNA, ele pode ser a mesma coisa. Ele pode apresentar uma fita simples ou dupla. Lembrando que na célula humana a gente não tem RNA de fita dupla, mas em alguns vírus isso pode acontecer. Pode ser segmentado ou não segmentado. Positivo simples. O que é positivo simples? É quando esse material genético do vírus, ele já entra em contato aí com RNA transportador e ribossômico e vira proteína viral. Então, ele tem tradução direta. Negativo simples é quando não, quando eu preciso pegar esse RNA, transformar ele em um DNA para depois traduzir na forma de proteína. O vírus tem uma estrutura também conhecida como capsídeo. O capsídeo ele vai proteger o genoma do vírus da rigidez, aderência. E o capsídeo ele é formado por proteínas menores chamadas capsômeros ou spikes, né? O conjunto de material genético do capsídeo chama-se nucleocapsídeo. Então, o que é um nucleocapsídeo? Genoma do vírus mais capsídeo viral. Capsômeros são as proteínazinhas pequenas que formam o capsídeo. Prion é um agente infeccioso que só tem proteína, ele não é um vírus. Então, vocês podem acabar ouvindo esse nome aí no estudo por causa disso. Envelope viral. Então, alguns vírus podem apresentar um envelope viral. Ele é formado por uma bicamada lipídica. Ele geralmente é derivado da célula que o vírus infectou, ou seja, se for um vírus que infecta células humanas, da nossa célula. Ele é muito esperto, então ele usa a própria membrana da nossa célula para fazer o envelope dele e assim escapar do sistema imune. Esse envelope ele pode apresentar glicoproteínas, né, ou espículas. Então aqui sim a gente tem os spikes, espículas. As proteínas do envelope constituem os principais antígenos virais. Lembra quando eu falo que as células imunes respondem a antígenos? Então essas proteínas do envelope do vírus é que apresentam esses antígenos. Quando a gente faz uma vacina contra um vírus, a gente utiliza geralmente essas proteínas do envelope ou proteínas do capsídeo.
Essas proteínas, elas acabam determinando qual tipo de célula que esse vírus vai infectar, porque é aqui no envelope que eu vou ter os receptorzinhos do vírus que vão reconhecer os receptores da célula hospedeira. Então, dita muito qual tipo de tropismo, né, que ele tem. Glicoproteínas, então, são importantes antígenos, porque elas participam do processo de infecção, e as espículas, elas vão dar aí aderência desse vírus à célula hospedeira. Vírus envelopados geralmente adquirem o envelope das membranas celulares, como eu havia explicado anteriormente, e algumas organelas também. Aqui a gente vê melhor, então tem o material genético do vírus, que pode ser DNA ou RNA, pode ser fita simples, pode ser fita circular, pode ser segmentado ou não segmentado. Tem o capsídeo viral formado por essas moléculas menores aqui, que são os capsômeros. A união do capsídeo com o material genético forma o núcleo capsídeo, tá? Então, ácido nucleico, capsídeo, ácido nucleico mais capsídeo forma o núcleo capsídeo. Bolinhas menores que formam o capsídeo, capsômeros. Alguns vírus ainda apresentam um envelope. E no envelope a gente tem glicoproteínas e também tem as espículas, que também são conhecidas como pepilômeros. O vírus ainda apresenta alguns tipos de formato. Então, eles podem ter o formato icosaédrico, que é esse formato mais cúbico aqui, ó, formado por esses triângulos. Fica assim na imagem. Pode ter o formato helicoidal, como o vírus do mosaico do tabaco. E pode ser complexo, né? Não é bem explicado o formato dele. Então, ele ainda... esses formatos, eles podem estar envelopados ou não envelopados. Então, por exemplo, aqui eu tenho um vírus icosaédrico nu e um vírus icosaédrico envelopado. Aqui eu tenho um vírus helicoidal, né, envelopado, e esse aqui tá nu. E esse aqui é um vírus complexo chamado de fagovírus. Então, olha só que interessante, ou fago, né? Muito utilizado na pesquisa clínica, né? Bacteriófago também tem esse nome. Gente, só para complementar aqui, os principais vírus que têm o formato icosaédrico é o poliovírus, papilomavírus, adenovírus, vírus da hepatite A. E envelopado icosaédrico é o HIV, HTLV, febre amarela, rubéola. E tem esse formatinho aqui, helicoidal nu, é o vírus do mosaico do tabaco, infecta principalmente plantações. Helicoidal envelopado, a gente tem o vírus da influenza, para-influenza, cachumba, sarampo. E complexo, a gente tem o vírus da varíola. Agora vamos entender um pouquinho como que ocorre o ciclo de vida viral. Todo vírus, ele precisa passar por algumas fases. Então, primeiro ele precisa fazer adsorção ou adesão, ele precisa se ligar na célula hospedeira. Depois ele precisa fazer a entrada ou penetração, que é quando ele vai introduzir o seu material genético para dentro da célula hospedeira. Depois que esse material genético está dentro da célula hospedeira, ele precisa chegar até o núcleo da célula hospedeira, e aí cada vírus tem o seu mecanismo para fazer isso. Chegando no núcleo da célula hospedeira, esse material genético ele é lido como se fosse da célula hospedeira. Lembra que o vírus escraviza a célula? Então, o material genético do vírus é lido pelas nossas proteínas como se fosse nosso. E com isso, a nossa célula começa a produzir as proteínas virais. Isso é conhecido como replicação ou biossíntese. Depois que produz essas proteínas virais, essas proteínas vão para o citoplasma e é feita a montagem da nova partícula viral. Então, é feita a montagem ou maturação desse vírus e depois é feita a liberação do vírus. Essa liberação pode levar essa célula à morte, que é conhecido como ciclo lítico, ou pode simplesmente sair da célula sem necessariamente levar ela à morte, que é o ciclo lisogênico, tá? Então, algumas estratégias que o vírus tem de replicação são barreiras celulares, né? Ele consegue aí passar por todas as compartimentalizações celulares para conseguir chegar no núcleo da célula. O vírus de DNA, eles conseguem se replicar dentro do núcleo da célula, e vírus de RNA, eles nem precisam estar dentro do núcleo, eles conseguem, né, já que se for
uma tradução direta, já no citoplasma ele consegue fazer as proteínas virais. Tem a enzima chamada transcriptase reversa, né, que também é um mecanismo de defesa do vírus que consegue transformar RNA viral em DNA viral. Tem uma enzima chamada RNA polimerase ou RNA dependente que também consegue fazer a tradução, né, do vírus. Tradução, gente, é pegar um material genético e produzir proteína. Vocês têm que lembrar lá da biologia molecular, que eu tenho replicação do DNA, transcrição através do RNA mensageiro e tradução na forma de proteína. E, por fim, tem as poliproteínas, que são proteínas maiores que o vírus produz, depois ele vai só clivando e fazendo proteínas menores para formar a sua estrutura e liberar essa estrutura. Então, a liberação viral, ela pode ser lítica, quando ela leva a célula à morte, tá? Ou é lisogênica. Então, ele vai liberando lentamente por algo que a gente conhece como descamação, liberação mesmo do vírus. E assim, quando o vírus faz esse processo de ciclo lisogênico, ele pode ficar por vários anos infectando o organismo sem que o organismo perceba, porque a célula não está morrendo, ela está viva ainda. Um exemplo é o vírus da herpes. E tem essa situação aqui do brotamento, né, que geralmente é do ciclo lítico, em que as partículas virais, elas utilizam a própria membrana da célula para fazer o seu envelope. Então, aqui, ó, a partícula viral, essa bolinha, tá usando a membrana da célula para fazer seu envelope. Chegou uma hora que não tem mais membrana da célula para o vírus ser liberado. Olha o tanto de partícula aqui que ainda tem que ser liberada. Então, a célula acaba morrendo. Vou falar um pouquinho de como surgem as doenças virais. Geralmente, as doenças virais, elas surgem de um desequilíbrio entre o hospedeiro e o vírus. Como o vírus ele é um micro-organismo intracelular obrigatório, não é vantagem para ele matar o seu hospedeiro, senão onde que ele vai se reproduzir? Então, a gente tem o hospedeiro, ele sofre uma pressão seletiva muito grande do vírus. Então, o hospedeiro é infectado pelo vírus. Esse vírus ele é patogênico, então ele vai moldar características da célula para poder favorecer a replicação dele. Isso vai resultar no prejuízo, né, e nas funções celulares, no prejuízo das funções celulares normais dessa célula. Geralmente, num processo de coevolução, o hospedeiro ele se adapta a esse vírus e cria mecanismos para combater esse vírus. Aí, num processo de coevolução adaptativa, o vírus vai lá e tenta novamente se infiltrar nessa célula e evadir esse novo sistema de defesa que essa célula acabou de criar. Então, tudo tem que ser ao equilíbrio. Então, se eu tenho, por exemplo, um vírus muito patogênico, o que ele vai fazer com o hospedeiro? Vai levar o hospedeiro à morte e, consequentemente, ele vai morrer. Então, virulência é a medida empírica da quantidade de dano que um determinado vírus pode causar no micro-organismo. E as doenças graves, elas vão vir desse desequilíbrio entre vírus e hospedeiro. Então, por isso que é importante a manutenção das viroses, o controle da letalidade. Com isso, a gente tem o surgimento das doenças emergentes. E doença a gente pode entender como alteração de função ou característica celular tecidual ou morte celular gerada pela infecção. Um conceito errado que a gente entende é que adaptação, vírus hospedeiro e equilíbrio não implicam necessariamente na ausência da doença. O que quer dizer isso? Não necessariamente o vírus precisa ter um hospedeiro saudável para ele viver bem. Não. Ele só vai manter um certo nível de dificuldade no hospedeiro para que ele consiga se replicar. Então, imagina aí, um vírus, por exemplo, a gente está vendo o Covid-19. Covid-19, ele é um vírus que prosta o seu hospedeiro quando ele causa sintomas, né? Então, quando ele é muito patogênico em um determinado indivíduo que não tem uma resistência tão grande a ele acaba prostando esse indivíduo, causando várias dificuldades respiratórias, enfim, que a gente já está cansado de saber. Então, o que seria vantagem para esse vírus? Não necessariamente levar essa pessoa à cama, mas fazer com que ela tenha, sim, sintomas, por exemplo, tossir, espirrar, que seja suficiente para propagar suas partículas virais, mas que não seja suficiente para deixar ela quietinha em casa. Então, não é vantagem para o vírus deixar a pessoa quietinha em casa. A vantagem para ele é fazer com que essa pessoa ande, que essa pessoa transmita várias e várias partículas virais antes dela realmente sofrer com
a proliferação do vírus. Então, na maioria das vezes, o vírus, ele não faz isso. Na maioria das vezes, ele produz sintomas que vão ajudar na sua transmissão. Se é um vírus que vai se alojar na mucosa respiratória, os principais sintomas vão estar relacionados, né, com o quê? Espirro, tosse, que é a transmissão desse vírus por partículas, né, partículas da nasofaringe, saliva, enfim. Então, sempre ele causa sintomas que vão facilitar a sua transmissão. Vírus que são sexualmente transmitidos, eles, por exemplo, eles são transmitidos para o hospedeiro através das partículas das secreções genitais. Então, o vírus, ele não se importa se ele vai causar dano ou não ao hospedeiro. A adaptação significa apenas que ele deve adquirir um nível de virulência suficiente que permita sua replicação e transmissão antes de levar esse hospedeiro à morte. Por exemplo, eu estava falando para vocês, vírus do trato respiratório, a transmissão é aérea. Então, quais são os sintomas? Tosse, escorrimento nasal, espirro. Favorece a transmissão. Vírus entérico, né, que causa as diarreias. O rotavírus faz muito isso. Transmissão por fezes contaminadas. Qual que é o melhor? Se ele é transmitido pelas fezes, o melhor jeito é fazer essas fezes saírem rápido, né? E dissipar rápido. Então, a pessoa tem diarreia. Vírus que causam doenças sexualmente transmissíveis. Na verdade, infecções sexualmente transmissíveis. Poxvírus, né? O vírus da varíola, transmissão por contato. Então, ele causa o quê? Lesões externas, né? Qualquer lesão que facilite o contato. Arboviroses, a dengue, transmissão por vetor. Então, você tem o quê? A prostração do indivíduo. Olha só que interessante. Na dengue, é interessante eu ter o indivíduo quietinho em casa. Por quê? Porque daí fica mais fácil do mosquito picar esse indivíduo e porque é o mosquito que vai transmitir. Então, ele pega dessa pessoa o vírus da dengue e ele, como ele é um vetor, ele vai transmitir para outra pessoa. Então, a pessoa, como tá quietinha, é muito mais fácil dele picar do que se ela estiver em movimento. E qual que é a importância dos vírus? Gente, vírus tem uma importância muito grande. Vou mostrar um quadro para vocês, mas não se assustem. Então, olha só a quantidade de vírus de interesse clínico que a gente tem. Eu não vou ficar falando deles, depois se vocês tiverem um tempinho, vocês podem ler, mas eles têm muita importância na clínica. E a gente tá vendo isso agora, nesse momento. Isso nunca foi tão claro quanto agora. Transmissão. Então, a maioria dos vírus, eles acabam causando um ciclo lítico e levam aí a lesões no tecido. Então, a gente tem geralmente em animais as lesões na pele, por reconhecimento de células da mucosa, né, das vias respiratórias, genitais, digestórias, inoculação de animais, então você tem os vetores para levar o vírus, via transplacentária também pode acontecer, alimentos, contato sexual, secreções, transporte, né, por outros animais, contato físico, né, com algum objeto contaminado, troca de fluidos, tudo isso pode levar. Então, eles podem levar, sim, a lesões no tecido, né? Inclusive, aqui, ó, o vírus da hepatite pode levar, inclusive, a cânceres. Os vírus que levam a cânceres, né, eles geralmente estão relacionados com algum tipo de alteração genética. Então, eles causam aí algum tipo de alteração genética nessa célula hospedeira, que faz com que essa célula perca aí função de ciclo celular. Uma célula que perde o controle do ciclo celular, ela acaba proliferando mais, crescendo mais, fica imortalizada, ela perde totalmente a função, a característica, e com o tempo ela vira aí uma célula tumoral. Um dos principais vírus que a gente tem que causa tumores, cânceres, é o HPV, que causa cânceres mucogenitais. Na verdade, ele causa câncer da orofaringe, tem relação, câncer anal, vulva, vagina, ânus, pênis. Então, ele causa vários tipos de câncer. Colo do útero, principalmente, né, praticamente 99% dos cânceres de colo do útero tem a presença do HPV detectada. Tem também o vírus da hepatite, que pode levar a um carcinoma hepático. Tem o HTLV, que é o vírus linfotrópico humano, que causa um tipo de leucemia muito severa. O HIV, como ele faz imunossupressão das células do sistema imune, também pode levar à predisposição a cânceres.
Uma coisa que está acontecendo nesse momento é o salto parasitário. Então, os vírus têm a capacidade de pular de um hospedeiro animal diferente de uma outra espécie para outra, que é o que a gente está vivendo agora nessa pandemia. Então, o que aconteceu foi a mesma coisa que aconteceu com o H5N1, com o vírus da gripe aviária, um salto parasitário, em que um vírus de uma espécie animal ele acabou indo para uma espécie humana, né? A gente tem aí o vírus SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, em que a maioria dos estudos aponta que ele veio do morcego, inclusive ele teve um transmissor intermediário, que é um mamífero chamado pangolim. Mas ele veio mesmo do morcego, então era algo que estava em uma outra espécie de animal e veio para o ser humano. Então isso é conhecido como salto parasitário. A imunidade de vírus, basicamente imunidade inata, a gente tem as células que trabalham com micro-organismos intracelulares. Então, imunidade inata, a gente vai ter atividade de NK e interferons do tipo 1. Adquirido, adaptativa, a gente tem até o papel da imunidade celular por linfócito T, principalmente o linfócito T CD8, tá? Então, basicamente imunidade para vírus, a gente tem NK, principalmente na imunidade inata, e CD8, linfócitos citolíticos, né? Na imunidade adaptativa. Então, os mais importantes células são o linfócito CD8, e se for imunidade celular por linfócito TCD4, T helper 1, porque ele ajuda na produção de interferon gama. A replicação viral ela acaba interferindo na síntese de várias proteínas da célula e pode levar, então, à lesão, inclusive à morte celular, como a gente viu. E isso acaba, então, produzindo um monte de lisado de estruturas celulares que podem acabar atraindo outras células do sistema imune, como células fagocíticas, né? Mas a principal atividade são essas mesmas que eu falei, NK e CD8. Os vírus têm vários mecanismos de evasão, e isso tudo decorre das mutações que eles têm nas próprias moléculas virais, inibição de apresentação de antígeno, inibição de citocina, levar à morte das células imunes, então ele tem muito mecanismo de evasão. Eles podem alterar seus antígenos, o HIV principalmente faz isso. Eles podem inibir o complexo principal de histocompatibilidade, então as células do sistema imune não conseguem apresentar os antígenos virais para poder induzir uma resposta imunológica. E eles podem, inclusive, eliminar a nossa principal célula do sistema imune, que é o linfócito T, CD4, o linfócito auxiliar. Nesse quadro aqui, a gente tem, por exemplo, a magnitude da resposta e da infecção na imunidade inata e imunidade adaptativa para vírus. Aqui o tempo percorrido. Então, inicialmente, eu tenho uma infecção viral, que é essa curva mais sombreada que vocês estão vendo, que representa as partículas virais. Então, no início, quando eu tenho muita partícula viral, eu vou ter na imunidade inata muita produção de interferon do tipo 1, e olha a atividade da NK aqui, ó. NK participa ativamente da imunidade inata contra vírus. Já passados-se, então, alguns dias, eu já vou ter ativação da imunidade adaptativa, principalmente por linfócitos citolíticos e anticorpos. Sim, temos anticorpos contra vírus. Por quê? O vírus não fica só dentro da célula, ele é liberado, não é? Para fora dessa célula, para infectar outras células. E nesse momento eu posso ter, sim, a atividade de anticorpos. Inclusive, os anticorpos são utilizados para a gente fazer detecção de vírus, saber se a pessoa entrou em contato com esse vírus ou não. Aqui no Covid-19 que a gente está vendo, a gente tem os testes rápidos que fazem dosagem de IgM, que é a fase aguda, né, que é o início da infecção, e IgG, que é um anticorpo de memória, que já mostra aí um processo de imunização. Então, se a pessoa tem IgM positivo e IgG negativo, significa que ela está com a infecção ainda viral, então ela ainda está com o vírus. Se ela tiver IgM negativo e IgG positivo, então ela já entrou em contato com esse vírus, já criou um mecanismo de memória imunológica, de imunização, ela já está imune contra esse vírus, então ela não tem mais o vírus. Se ela tiver IgM positivo e IgG negativo, quer dizer que ela está nessa fase de transição, né? Ela ainda tem o vírus, mas ela já está melhorando. E se ela tiver ambos os anticorpos negativos, significa que ela nunca entrou em contato com esse vírus. Essas, então, são as nossas referências. A gente termina por aqui essa parte da aula.